Hoje é um dia que o Brasil democrático deveria lamentar profundamente. Com a desistência de João Dória, tudo indica que o PSDB não terá candidato à presidência da República. É a primeira vez que isso vai acontecer desde a democratização. Calma, calma. Segura a estranheza aí. As pesquisas são claríssimas, tá? João Dória, ele não tinha qualquer chance de se eleger. Dentro da lógica da terceira via, se o objetivo é conseguir capturar pelo menos uns 10% dos votos e se manter viável, Dória tinha que sair. Quanto mais rápido, melhor. Se esperasse até julho na Convenção Nacional, seria certamente tarde demais. Se é que ainda tem tempo, né? Bem, a pessoa partidária, aquela que é torcedora antes de tudo, evidentemente acha que o seu time tem o monopólio das virtudes e que perante a vitória dos outros tudo é tragédia. Mas não é essa a lógica da democracia. Boas democracias, democracias saudáveis, acompanham a disputa de 2, 3, 4 visões de país. Por um lado, é uma ideia de quem somos como nação, como povo, uma interpretação, uma leitura. Aí há um projeto de futuro, uma ambição a respeito do que podemos vir a ser. Entre as duas existe um pacote de políticas públicas por oferecer, os meios pelos quais se chega lá, naquele futuro. Criamos muitos partidos desde Tancredo. Poucos foram capazes de apresentar uma visão de país assim. É o caso do PT e do PDT. É certamente o caso do PSDB. Sem oferecer um candidato nessa eleição, o PSDB corre o risco de minguar ao ponto de se tornar irrelevante após a eleição desse ano. Os tucanos, eles não são inocentes. Eles cavaram o buraco no qual se meteram. Mas o Brasil todo perde com isso. E é bom entender essa história. Aliás, e você, já se inscreveu aqui no canal? Pausa, inscreve, aí volta. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito. De segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, ó. Só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. A história do PSDB é a história da social-democracia americana e europeia nos anos 90. Depois de muito tempo longe do poder, depois do colapso soviético, parte da centro-esquerda reviu a maneira como compreendia a economia. É muito fácil hoje falar em neoliberalismo, chamar de direita, essas coisas. Naquele momento da história, Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schroeder, eles caminharam para uma leitura de que governos precisam ser fiscalmente responsáveis. Aquele encontro da social-democracia com o social-liberalismo produziu efeitos diferentes em cada lugar em que foi aplicado. No Brasil ele transformou o país. Não é só que convivíamos já com hiperinflação fazia décadas. A memória já se foi. Mas a vida em que a gente vê o dinheiro perdendo valor um dia após o outro, ela é um pesadelo. Em que é preciso fazer as compras do mês imediatamente depois de receber o salário, porque em uma semana não dá para levar o mesmo. Essa é uma vida em tensão constante, uma vida de privações, de impossibilidade de fazer planos. Para os pobres, as pessoas que não tinham dinheiro no banco e não podiam botar num overnight da vida, era miséria. Sim, hiperinflação causa pobreza extrema. Não foi só o insight, aquele momento de brilho de Pércio Arida e André Lara Rezende que resolveu a economia brasileira no plano real. O insight aconteceu. A solução criativa, original, única, é mérito deles. É só olhar para a Argentina aqui ao lado, que nunca conseguiu resolver a sua economia, para ver a diferença que os dois fizeram. Mas teve muito trabalho duro também, muito trabalho braçal. Muito esforço político para fazer coisas difíceis que são pouco vistas por serem pouco compreendidas. Antes de conseguir resolver a inflação, eles precisaram arrumar a zona completa que era a economia do país. Tinha instituição do governo contraindo dívida que o Banco Central nem sabia. É isso mesmo. O governo federal não tinha como fazer a conta para entender quanto que ele devia. Os bancos públicos estaduais, eles davam empréstimos para gente com poder local, não cobravam e a conta ficava para o país.
Foram privatizados porque imagina a loucura, cada governador tem um banco na mão, um banco impossível de quebrar, que podem tomar dinheiro, emprestar dinheiro e dane-se. Antes de haver plano real, foi preciso dar ordem, organizar mesmo a maneira como o país funcionava. Os governos militares, eles criaram o caos. E dentro do caos, corrupção é farra. Ver gente pró-regime militar falando em corrupção é piada pronta. Tudo o que o Brasil construiu de bom na nova república veio porque as contas públicas foram arrumadas e o país ganhou uma moeda estável. Gente demais trata isso como se fosse um detalhe. Claro, é complicado de explicar. Não é um aspecto transparente ou trivial mostrar o retrato de como a economia funcionava e como passou a funcionar. Mostrar que milhões saíram da pobreza é algo que a gente entende, num segundo. A empatia bate imediatamente. Entender que isso só é possível com uma máquina de governo arrumada, aí não é tão simples. Os tucanos trouxeram isso, essa clareza, essa compreensão de que é preciso um Estado organizado. Isso é uma visão de país. Uma das marcas da Terceira Via, o movimento do qual os tucanos fizeram parte, é juntar responsabilidade fiscal com atenção a políticas sociais. O governo Fernando Henrique tornou passíveis de desapropriação 10,2 milhões de hectares para distribuir entre pessoas sem terra. O governo Lula, 3,4 milhões de hectares. Na saúde, toda a política de remédios genéricos que jogou para baixo o preço. Vejam, o governo Lula tem imensos méritos. O objetivo aqui não é dizer que um é bom e o outro é ruim. A ideia é lembrar que o PSDB representou uma visão de país e de mundo. Teve líderes políticos e técnicos nos seus quadros que, no momento de executar essa visão, entregaram um país muito, muito melhor do que o que pegaram. Quem jogou isso fora foi o próprio PSDB. A campanha de José Serra, em 2001, escondeu o Plano Real. Achou que era mau negócio defender o governo Fernando Henrique. Quando o próprio partido joga fora suas conquistas, quem é que vai defendê-las? O trabalho do PT era criticar, e isso ele fazia. Aécio Neves cavou ainda mais o buraco tucano quando não soube perder, aquela característica fundamental dos democratas. Tem certas coisas que a gente não pode esquecer. Se hoje esse proto-ditador aí no comando insiste em questionar a lisura das eleições, é porque Aécio Neves fez isso antes. Aí depois, enquanto era gravado pedindo 2 milhões de reais, falou para um empresário que só havia pedido recontagem para encher o saco. Para encher o saco. Olha aí em que irresponsabilidade daquele candidato desagou. E convenhamos, a mesma irresponsabilidade do próprio João Dória e de Eduardo Leite, ao toparem, em troca de se elegerem, grudar suas imagens à de Jair Bolsonaro, um candidato que em momento algum parou de defender o regime militar à tortura. Um partido fundado por pessoas presas, torturadas, exiladas, virou essa coisa. É claro que perdeu a credibilidade. É assim que um partido morre. Começa tendo vergonha de defender sua visão de mundo, as suas realizações. Aí vai se tornando irresponsável e chega uma hora, ninguém sabe mais o que aquilo representa. Problema do PSDB, claro, mas problema também da democracia brasileira, porque o PSDB não parece que será substituído por outro partido equivalente tão cedo. Uma boa democracia precisa de variedade de ideias em disputa, ideias trazidas com honestidade. É esse ecossistema que estamos perdendo, essa biodiversidade. Se a esquerda não tem quem confronte suas ideias com outras, se perde essa pressão, vai perdendo também criatividade, originalidade, criatividade. Não precisa competir. Há candidatos que representam aquele conjunto de ideias, aquela visão, claro, mas é diferente quando um candidato tem por trás um partido com quadros políticos e técnicos que esteja consistentemente olhando para o país, diagnosticando, refletindo, um mix de gente com experiência e gente jovem, todos prontos para assumir o governo na hora que vier. Vejam o que aconteceu com o Jair Bolsonaro ao chegar ao Planalto. Por que ele encheu de militares sem qualquer competência para os seus cargos o Estado? Porque precisa de gente qualificada. Ele não tinha muita gente, centenas de pessoas.
Um bom partido, um partido sólido, dá isso. Aquele terceiro nível do Ministério XYZ, o partido tem. João Dória não tinha qualquer chance. Pela lógica da terceira via, o melhor é que saísse mesmo. Para a terceira via, a essa altura, é melhor que o PSDB não tenha candidato. Mas o PSDB sem candidato a presidente é um partido resignado a ser pequeno, ausente do debate nacional. É isso que fazemos numa eleição para presidente, o debate sobre o país. O problema não é de agora, o problema foi atrás. Os líderes velhos saíram de cena, os novos não entraram. Pode parecer estranho dizer isso, mas até o PT deveria lamentar. Qualquer brasileiro, incluindo os que discordam daquele jeito de ver, todos. O Brasil sem os tucanos é um Brasil pior. Mas a morte, se for confirmada, veio por suicídio.